E aí, pessoal, como é que estão vocês? Tudo de boa? Tudo tranquilo e operante? Pessoal, vamos falar um pouquinho de Excel, né? Vamos falar agora de dados, formatação de células, o nosso bate-papo de hoje. Eu só quero fazer com você umas considerações antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito. Excel, Word, toda essa parte que envolve, né, tecnologia informática. Eu peço que você se atente para que a minha aula seja uma base para você praticar. Você vai precisar praticar, tá bom? Porque esses conteúdos fazendo assim dessa forma online, você vai apenas ter uma noção do que é, mas você vai aprender mesmo na prática, é você fazendo, é colocando a mão na massa, tá bom? Então, eu vou dar aqui alguns parâmetros para você, acreditando de que você vai se esforçar aí para poder realizar os exercícios que estão propostos no seu livro e no seu caderno de atividades, combinado? Outra coisa, vou deixar também para você um vídeo que eu acho muito pertinente, muito explicativo sobre o assunto. Você vai poder dar uma olhadinha, vai poder tirar suas dúvidas e colocar em prática. É importante que você desenvolva as atividades propostas, pois na próxima aula vai ser uma sequência do que você está vendo aqui agora, tá ok? Vamos lá. Se você quiser acompanhar o assunto, vai estar na página 255 do seu módulo, certinho? Outro combinado que eu quero fazer com você às vezes eu vou estar olhando diretamente para você e vamos estar conversando aqui. Às vezes eu posso estar olhando alguma informação aqui no módulo ou até mesmo me valendo do recurso do PowerPoint que está aqui para eu ter noção do roteiro do que a gente está conversando. Vou disponibilizar para você também o PowerPoint, se você depois quiser ler todo certinho na íntegra, para poder auxiliar na compreensão do que está sendo colocado no módulo, também vai estar à sua disposição, tá bom? Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais sobre Excel. Vamos falar aí de algumas ferramentas básicas, né? Que a gente vai utilizar para inserir dados. Vamos aprender a formatar aí as células para melhorar a organização e a visualização, tá bom? Do nosso trabalho, da nossa planilha. Aí a inserção de dados eu dividi em 4 tópicos: células, digitação direta, copiar e colar e fórmulas, tá bom? As células vocês sabem onde são, né? Imagine aí uma construção em que a parede esteja toda em um bloco. Cada bloco daquele é uma célula. A mesma coisa na planilha do Excel. Cada bloquinho, cada quadradinho, cada pedacinho daquele ali é chamado de célula, certo? Coluna, né? E linha. Então, eu gosto sempre de fazer esse exemplo para você lembrar. Coluna e linha. E cada bloquinho que está ali entre eles é uma célula, certo? Dentro do Excel, na sua barra de ferramentas, que vai estar acima aí no seu monitor, você vai ver que vai ter ali centralizar, mesclar. Então, você pode estar centralizando a esquerda, a direita, pode deixar ali o texto todo bonitinho, centralizado ao meio, tá bom? Você pode utilizar também a função de copiar e colar. Como é que funciona? Você vai selecionar e na opção copiar e depois colar. Essa é a forma mais simples de fazer, a forma inicial de fazer, tá bom? E a questão das fórmulas, que nós vamos inserir dentro das nossas planilhas, né? Alguns dados com fórmulas. Para quê? Para poder fazer de maneira mais rápida, mais eficiente cálculos, né? E assim a gente possa analisar os dados de maneira mais eficiente. Já no nosso slide número 3, vim falando sobre a formatação de célula, né? Como é que eu posso formatar essa minha célula? O que pode ser feito dentro dela? Eu posso aí usar uma fonte diferente, né? Que eu seleciono a célula que eu quero, vou clicar lá na barra de tarefas, né? Na palavra fonte, né? E aí eu vou alterar o tamanho, a cor da fonte, vou realçar o texto. Tudo isso é na questão de fonte. Na questão do preenchimento, eu posso adicionar um fundo à minha célula, né? Eu posso colocar uma cor diferente ali, para chamar a atenção, né? Exemplo, ali um título.
Eu posso colocar a letra em negrito e posso colocar um fundo cinza, né? Preencher aquele fundo ali com a cor cinza. E a questão do alinhamento é ajustar, que aquela coluna toda esteja no mesmo alinhamento, que o seu texto sempre trabalhe, que a sua planilha sempre trabalhe com o mesmo alinhamento, para não ficar nada desorganizado. Como eu falei, o alinhamento você vai lá na barra de ferramentas também, e aí você vai poder alterar o alinhamento do seu texto. À esquerda, à direita, ao centro, vai ficar o seu critério de como você vai querer trabalhar, certo? E aí, para você personalizar cada planilha, cada uma com as suas informações pertinentes àquilo ali que você quer colocar, você pode inserir as bordas das planilhas, né? Para delimitar onde termina uma, onde acaba a outra. Então, você vai utilizar a função bordas, definir as células e criar uma estrutura visual mais organizada, certo? Aí, as bordas, você vai lá na barra de ferramentas e seleciona qual é a borda que você quer. Na borda de ferramenta, pessoal, vocês vão ver um quadradinho. Esse quadradinho tem várias opções. Tem para você inserir a borda na planilha toda, inserir a borda só no lado direito, só no lado esquerdo, só abaixo, só acima, só inserir ali uma linha mais escura, uma borda só ao meio. Você que vai definir como é que vai ficar melhor apresentada a sua planilha, tá bom? Vamos lá, edição das bordas. Quais são os tipos de bordas? Então, pessoal, o Excel ele oferece vários tipos de bordas para a gente trabalhar, incluindo linhas sólidas, linhas tracejadas, linhas duplas, linhas coloridas. E aí, nós que vamos escolher qual o melhor tipo de linha vai se adaptar ao que nós estamos fazendo, certo? Se for algo que não seja para fim profissional, você pode brincar aí com sua criatividade, utilizar cores, né? Fontes diferentes, mas é muito bom se atentar que se a sua planilha que você está trabalhando ali dentro do Excel for para fim profissional, você precisa manter um padrão, de preferência use tons mais neutros, né? Use cores que não vá prejudicar a visibilidade da informação que você está colocando ali na sua célula, certo? E aí, na questão da aplicação de bordas, elas podem ser usadas para delimitar células individuais, grupos de células, ou toda uma tabela. Você pode delimitar ali com as bordas toda uma tabela, né? Tornando a informação, como eu falei antes, mais clara e mais objetiva, chamando a atenção para aquilo que você quer que o leitor compreenda, tá bom? E aí vem a questão da formatação condicional, que você pode usar essa formatação para aplicar bordas automaticamente com base em critérios específicos, né? Por exemplo, você pode aplicar uma borda vermelha para valores negativos. Tem lá, você vai condicionar. Se o valor for negativo, vermelho. Se o valor for positivo, verde. Então, é possível você fazer isso no Excel e é algo de muito fácil compreensão, tá bom? No vídeo que eu vou deixar após a explanação desse slide, você vai poder compreender um pouquinho melhor sobre essa questão da formatação condicional. E aí vem a questão do alinhamento do texto, né? O texto, a planilha, ele precisa ser bem alinhado, ser bem organizado. Então, você pode colocar ele ali para a direita, para a esquerda, pode posicionar ao meio, né? Você pode ver se o texto que você está colocando dentro da célula, se ele é maior do que aquela sua célula, então você pode ir lá na coluna, né, onde tem as letras acima, você pode alargar um pouquinho mais essa coluna para caber toda a informação dentro de uma única célula, tá certo? E aí a gente pode também fazer a quebra de linha, né? Que é utilizar a opção quebra de texto automático para ajustar o texto à largura da célula. Então, pessoal, o visual da minha planilha é muito importante. Por quê? Porque tem que ser algo objetivo, algo sucinto, de fácil compreensão. Então, quando você pega uma planilha que ela está toda organizadinha, que está toda no padrão, que a formatação dela, o alinhamento dela está toda feitinha, fica de mais fácil compreensão para o leitor, tá bom? E vem a questão de mesclagem e centralização de texto, que também vai estar naquela ferramenta de edição de centralizar, né? Aí, como é que você vai fazer? Você vai mesclar todas as células,
né? E vai botar lá, mesclar e centralizar. Ali você vai digitar o seu título, ali você vai digitar o que você quer chamar a atenção, ali você vai dar um espaço de uma planilha para outra, com essa questão do mesclar e centralizar, certo? Ao selecionar, né, a célula que nós queremos mesclar, só a gente clicou ali, ficou uma cruzinha, puxa o mouse até o local onde você deseja que ela fique mesclada, tá certo? No título, você vai perceber também que quando você escrever, muitas vezes ele não vai ficar no centro, então você pode clicar ali no título, selecionar o título e clicar também em mesclar e centralizar. E a organização, pessoal, é de extrema importância. Como eu falei anteriormente, a planilha não é feita unicamente e exclusivamente para você. Ela é feita para que você tenha ali condição ou de você fazer uma análise de dados, ou outra pessoa que pegue essa planilha tenha condição de analisar os dados ali inseridos. Portanto, essa planilha ela deve ser feita de forma muito objetiva, de forma muito clara, certo? O alinhamento dos elementos, né? Quando você for inserir imagens, né? Cuidar para que a imagem esteja centralizada certinha ali, para que não fique passando um espaço além daquele que você colocou o texto, ou que fique a imagem só para a esquerda e todo o texto para a direita, para que tenha um visual bonito na sua planilha, certo? Os gráficos, pessoal, a mesma coisa. Eles podem ser inseridos através da barra de ferramentas, né? E eles servem, às vezes, para vocês fazerem comparação, para vocês fazerem ali contagem. E esses gráficos é importante porque é muito simples de ser compreendido. Às vezes você pode colocar uma cor ali, né? O que é lucro de verde, o que é prejuízo de vermelho, o estoque, quanto tem no estoque, o que falta vender, o produto que sai mais. Você pode fazer um gráfico que fica de muito fácil compreensão também. Você pode inserir caixa de texto, né? Que elas são adicionadas para inserir notas, comentários, informações adicionais, talvez algo que você queira chamar atenção ali, em alguma informação, você coloca uma caixa de texto para poder adicionar esses comentários aí à sua planilha, certo? E outra questão muito importante, se não a mais importante, é a organização da sua planilha que está sendo feita aí no Excel. Ela precisa ser organizada, certo? As informações, elas precisam ter começo, meio e fim, tá bom? Se eu estou trabalhando com o setor de vendas e eu quero ali colocar as informações sobre as vendas e os vendedores, eu preciso ter a primeira coisa, é o nome de todos os vendedores. Depois a lista de todos os produtos, depois eu preciso saber tudo que foi vendido, depois eu preciso saber os valores daqueles produtos vendidos. Talvez aí eu vou adicionar, talvez eu vou querer saber qual é o produto que vende com mais frequência, quem é o vendedor que vende mais em questão de dinheiro. Então, a planilha ela precisa ter início, meio e fim. Então, ela precisa ser uma planilha organizada, tá bom? Vamos lá, vamos caminhando. Nosso slide número 9, que é a criação de tabelas, tá? Na criação de tabelas, pessoal, é bem simples. Na coluna, a coluna é a parte onde tem as letras, acima, próximo à sua barra de tarefas. Nas colunas, você vai adicionar um título qualquer. Exemplo, vendedor. Então, vendedor vai ser quem? Aí, nessa mesma coluna, você vai colocar os nomes dos vendedores, tá bom? Na coluna 2, exemplo, produto, você vai colocar os nomes dos produtos que cada vendedor está trabalhando ali. Na coluna 3, quantidade de produtos vendidos. E assim sucessivamente, você vai poder preencher aí de acordo as informações que você tem em mãos, tá ok? Essas atividades, pessoal, eu sugiro que vocês façam, que vocês só vão conseguir acompanhar fazendo, tá bom? No seu módulo, na página 255 tem a sugestão de atividade, no seu caderno de atividades também tem a sugestão de atividade, tá bom? Então, eu peço que você faça essa atividade, me encaminhe para que a gente possa avaliar o que foi feito. No nosso penúltimo slide, vem falando sobre dicas e truques, né? Uma coisa é conhecer os atalhos, né, do teclado, para que você possa digitar aí com agilidade um pouquinho maior, facilitar algumas tarefas, né?
na questão aí F5, vamos atualizar aí nosso PC, vamos atualizar F5, não precisa estar recorrendo a outros botões. Vamos copiar, Ctrl C, vamos colar, Ctrl V. Então, selecionar tudo, vamos aí no Ctrl A. Então, são atalhos que vocês precisam conhecer para otimizar o tempo de vocês aí na edição da planilha, tá bom? A formatação condicional, né? É sempre bom a gente aprender a fazer essa formatação, porque de acordo com valores específicos, né? Ele vai ali nos dar a referência, nos dar o valor exato que a gente está precisando. A ferramenta de análise, né? É uma ferramenta de análise, então a gente deve utilizar gráficos, imagens, devemos trabalhar ali com tabelas, por quê? Porque essas planilhas que a gente faz aqui normalmente é para análise de dados, é para análise de informações, é algum critério que a gente está precisando, alguma coisa que a gente está precisando para auxiliar na tomada de decisão. Já que é uma forma de análise, pessoal, devemos ter todo o cuidado, porque uma vírgula fora de lugar, um número fora de lugar, qualquer coisa digitada de forma errada pode comprometer aí a qualidade do nosso trabalho. Então, a gente precisa ter cuidado para inserir todas as informações corretamente. E aí, depois tem a ajuda do Excel, né? Se você tiver dúvida em qualquer coisa, você pode consultar, né? Às vezes você coloca lá uma fórmula e não está sabendo direito. Então, você clica ali em cima, logo na barra de tarefas, vai aparecer qual foi a fórmula que você utilizou. Você vai poder perceber se botou alguma coisa errada, né? Corrigir o que você digitou. Então, pessoal, essa é a nossa aula básica, né, de formatação de dados e células. Essa é a parte teórica. Na parte prática, eu vou deixar um outro videozinho aqui para vocês darem uma olhadinha. E aí, faça a atividade e me avise se você conseguiu fazer, se você teve dificuldade, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.